Queria trocar ideia com vocês sobre a situação que está acontecendo no Atlético Mineiro. Eu vi um vídeo ontem do Jorge Igor, que eu recomendo que todo mundo assista, falando um pouco, repercutindo um pouco da entrevista do Rafael Menin, que, cara, assim, basicamente agradecer o Vitor Hugo, que se tornou apoiador aqui. Se você estiver vendo esse vídeo ao vivo ou o corte, se puder se tornar membro, para nós é muito importante e vital, tá? Principalmente nesse momento que a gente não tá com nenhum patrocinador, então qualquer ajuda para nós é uma ajuda muito significativa, tá bom? E você tem direito de ver as lives na íntegra sempre, porque a gente acaba pagando assim que a gente sai do ar, deixando exclusiva para membros. O som com Wesley. Aqui, ó, tem mais um aqui, o Chame Goshd. Também se tornou membro, apoiador. Tamo junto, queridão. Bom, Felipe, o Jorge Igor fez um vídeo bem legal falando sobre a situação que o Galo vive, que é, cara, uma entrevista muito sintomática do Rafael Menin. E tem uma matéria aqui da Laura Rezende no GE que resume um pouco do que foi essa coletiva. Eu gostaria de trazer pra gente entender. Chamego XD, diz ele aqui. Diz o Emerson. Obrigado pro chamego. Dono do Atlético Mineiro, Rafael Menin, faz meia-culpa sobre o momento do clube, detalha a dívida e fala sobre reforços. Rafael Menin, um dos empresários donos da SAF do Atlético Mineiro, concedeu uma entrevista coletiva na Arena MRV no sábado. Dívidas, reforços para o elenco e o momento esportivo do clube estiveram em pauta. O Galo enfrenta uma situação conturbada fora de campo, com atraso nos pagamentos a fornecedores, comissões a agentes, direitos de imagens e luvas a jogadores, além de dívida com outras equipes na contratação de reforços. Aqui saiu também no portal Gol o Thiago Fernandes, dizendo que o Atlético volta a atrasar pagamentos a jogadores, com premiação do Mineiro, luvas, direitos de imagem e salários, aqui fala também. Tá devendo também Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Curitiba e Cuiabá pelas transferências de Coelho, Júnior Santos, Fausto Vera, Natanael e Daverson. Ao lado do pai, Rubens Menin, Rafael faz parte da Galo Holding, grupo que controla a SAF do Atlético. O dirigente começou fazendo um pronunciamento rápido sobre os motivos da coletiva de imprensa. A entrevista foi acompanhada de perto pelo CEO do Galo, Bruno Musi, o presidente da Associação do Atlético, Sérgio Coelho, e Paulo Brax, executivo-chefe do departamento de futebol. Esse eu conheço bem, porque ano passado eu estava trabalhando no Santos Futebol Clube. Abre aspas para ele aqui. O clube faz uma meia-culpa. Foram 5 anos de acerto, erros e muito aprendizado, e a gente vai aprendendo. O que foi feito para o bem ou para o mal foi feito com o objetivo de acertar. A gente errou muito, a gente aprendeu muito, ficamos tristes com uma porção de coisas que aconteceu. Como torcedor apaixonado e como investidor da SAF, você não sabe o tanto que dói em mim. Qual era a dívida do clube? No mês passado, o clube divulgou o balanço financeiro da SAF com a dívida estipulada em 1,3 bi. O GE projeta o total de valores devidos pelo Atlético na casa de 1,8 bi. Nos últimos dias, uma consultoria de César Grafietti, apontou que a dívida do clube gira em 2,3 bi. A diferença desses números foi explicada por Rafael Menin. O primeiro pedaço da dívida é a dívida onerosa, que dá mais de 900 milhões. Ainda tem dívida do Profut. A dívida de impostos, que são mais 300 e tantos milhões de reais, a gente também deve. Quando eu falo dever, a gente não compra atleta à vista, pagamos parcelado. Então nós pagamos dezenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos. E ainda falta por volta de 200 milhões. Essa é a dívida do Galo. Compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando tudo, a gente chega a 1,4 bilhão. Isso quer dizer que é a dívida de curto prazo. Caralho. O que é 1,8 bilhão? Foi desconsiderado o que a gente tem a receber de outros clubes. Quando a gente vende o Paulinho, por exemplo, tem parcelas, vencemos. Essas parcelas foram desconsideradas. Está mal escrito isso aqui. Parcelas vencendo, né? Vencendo, deve ser. Além dos valores citados acima, o Atlético ainda possui a dívida da Arena MRV, estimada em 500 milhões de reais. A gente fez a arena com venda dos camarotes, venda das cadeiras e os naming rights e deu mais ou menos 500 milhões de reais. Está bom? Agora não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém.
Então, naquele relatório de 2,3 bi, ele considera esse adiantamento da Arena MRV, né? Atraso de pagamento. Rafael Menin confirmou que ocorreram atrasos de salários e luvas para o elenco. A gente deixou de pagar parcelas, deixamos de receber também 24 milhões. A Arena demorou para ser reaberta. O desempenho financeiro da Arena é muito superior que o Mineirão. Independência foi um semestre duro. Atraso de salário e imagem teve um atraso menor. Atrasou 10, 15 dias. Isso já aconteceu em 23, 22, 21. E a gente luta muito para que não haja um acúmulo de atraso. Aqui estão os 4 R's. Ó, que são o Rafael Menin, o Rubens Menin, pai dele, o Renato Salvador e o Ricardo Guimarães. Há 5 anos, a situação do Galo era paciente terminal quando chegamos. Logo após a SAF, o Galo estava na UTI, entubado. Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que estava há 5 anos. Será? Menin detalhou os próximos passos do clube para equacionar a situação financeira, priorizando juros e encargos financeiros. O orçamento do Galo em 2025, com salários, imagem, comissão técnica e investimento, tem um número muito parecido com o que foi em 24. Se porventura a gente tiver um grande sucesso nas Copas, a gente vai ter uma receita maior que o ano passado. Em relação à dívida, o Galo vai trabalhar para nesse ano, pela primeira vez, a gente tenha um resultado operacional de investimento zerado, o que vai sobrar para que os nossos famosos juros e encargos da dívida. Sobre reforços, o dirigente não descartou saída de jogadores do elenco. Pode ser que saiam 2, 3 atletas, pode ser que cheguem 2, 3. Obviamente com o objetivo de ter um elenco melhor. Nós vamos tentar trabalhar muito com profissionalismo, responsabilidade, fazer uma janela na qual tenha algum ajuste que possa ter um elenco um pouco mais competitivo do que tem, mas eu acho que o Galo tem um elenco bom, que tem suas fraquezas, mas as suas fortalezas. Felipe, o que eu tenho para falar disso aqui, tá? Vamos recapitular, assim. Vamos olhar para o Galo, e aqui não é um especialista falando, mas alguém que acompanhou a situação ao passo que ela foi se desenrolando com o interesse de um clube grande como ele merece ter. O Galo, muito se falou, antes mesmo dele virar SAF, naquele ano que o Galo foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, e parou na semifinal da Libertadores para o Palmeiras, muita gente dizia naquela época que o Galo estava investindo muito mais do que ele poderia pagar. É só você pegar as receitas do Galo, que são, sei lá, parecidas com a do Santos, né? E ver o quanto eles gastaram naquela época. E foi uma manobra, né, Felipe? Porque esse dinheiro foi investido por esses 4R aqui, essas 4 pessoas, que colocaram dinheiro no clube, fizeram o clube dever para eles e a partir dessa dívida eles compraram o clube. Uma manobra financeira para adquirir o Galo. Só que aí eles compraram, como diz aqui o William, a lancha, e aí perceberam que a lancha não é rentável. Que eles acumularam dívidas, mesmo que seja com aumentaram eles. A dívida, aumentaram a dívida, que assim, se fosse só com eles, estava ok, mas assim, hoje é dívida com outros clubes, com atletas, com Profut, etc. Que geram juros, cara. Dívida bancária. Então eles estão numa situação, assim, eu acho que esse caso aqui mostra fundamentalmente como o SAF não é necessariamente a solução. Sem dúvida. A SAF ela vai ser a solução se você tiver uma administração responsável. E esses caras não tiveram uma administração responsável, tanto que a primeira fala aqui do Rafael Menin é assumindo a culpa por uma série de tomadas de decisões equivocadas. Essas tomadas de decisões equivocadas levaram o Galo a conquistar um título brasileiro que não conquistava desde 71. A torcida ficou feliz. O meu time mesmo não ganha campeonato brasileiro desde 2004, são 21 anos. Adoraria ter comemorado um campeonato brasileiro em 2022, né? 22 ou 23 que eles comemoraram? 22. Galo? 21. 21. Nossa, já faz um pouco mais de tempo, mas achei que fosse 22. Eu adoraria ter comemorado um título brasileiro em 21, mas não comemorei. Só que assim, naquele momento a gente falava, essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar. E aí quando o Galo torna-se SAF e executa a dívida para uma compra desses caras que injetaram dinheiro,
a gente imaginou que a situação estava controlada, mas não, cara. Hoje eles pegaram uma lancha que... Pegaram uma empresa, vamos pegar, né, adquiriram uma empresa que ela tem receitas estabelecidas, tem uma dívida estabelecida e acharam que com alguns investimentos que eles teriam condição de fazer pelo dinheiro que eles têm, eles conseguiriam transformar essa empresa, tirar ela daquele ciclo vicioso para um ciclo virtuoso de aumento de capital, de relevância, enfim. Isso, assim, hoje está mostrando que não foi possível fazer. E hoje já é uma SAF. Hoje você tem um estádio com 500 milhões de reais de dívida. Você tem lá o estádio novo, mas ele não gera receita suficiente para pagar a própria dívida dele. Você tem um time que você tem que cada vez mais se preocupar com a folha salarial, porque você não está conseguindo pagar os salários em dia. Então você provavelmente vai ter que vender jogadores e contratar jogadores mais baratos, o que em tese, se você não for muito hábil, vai piorar o nível do time. Você tem, ou seja, uma estrutura toda que está dando errado por má administração de uma SAF que estava lá antes mesmo de ser SAF. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a situação do Galo hoje ela é calamitosa. Porque quem vai se interessar com todas essas dívidas que o Galo tem, 2,4 bi, segundo estima o César Graffietti, em comprar o Galo? Quem vai simplesmente ou fazer uma oferta para esses caras com uma dívida desse tamanho? E assim, não é só pela dívida. Você compra o Corinthians, o Corinthians que tem uma dívida parecida, você compra o Corinthians se ele for colocado à venda. Por quê? Porque o Corinthians tem um potencial de, na merda, arrecadar 1 bi por ano. O Galo não tem, o Galo arrecada metade disso. Então, Felipe, assim, olha, isso aqui mostra, dá a dica para o Santos, que está aumentando a dívida agora com essa coisa, essa aventura do Neymar, etc. E para outros clubes que acham que, não, tudo bem, é só aumentar a dívida, se precisar a gente vende o clube, que, cara, você pode entrar numa situação muito difícil de operar mesmo como SAF. E a verdade, cara, é que assim, esses caras têm dinheiro, mas ou eles comprometem a grana da família para tirar o Galo dessa situação e tentam minimamente melhorar a situação do clube, vender, de algum momento, com um clube um pouco mais equilibrado nas dívidas de curto prazo, ou, cara, eles vão afundar o Galo. Ou eles vão afundar o Galo. Então, assim, a situação hoje, eu gostaria de conversar com um especialista. Gostaria de conversar com o César, gostaria de conversar com o Rodrigo Capello, que são caras que entendem disso muito mais do que eu, a gente tem que ter humildade para saber. Mas, hoje, olhando para esse cenário, um estádio que foi erguido e que não foi pago, atrasos de salário, dívidas para outros clubes. O estádio do Galo foi erguido pela construtora de um dos R's. De um dos R's. Então, assim, tô considerando o perfil da dívida, Profut, imposto, banco. Cara, assim, sinceramente, o que faz aqui para dar jeito nesse clube? Qual que é o caminho? Qual que é a salvação? Tem salvação? Eu tenho curiosidade, cara. Porque, assim... Cara, eu acho que se vendeu um discurso de que... Eu tava até vendo uma trend aqui no Twitter da Galo Antifa. Eles trouxeram um levantamento muito bom, assim, sobre todas as entrevistas que foram dadas pelos menins e pelos R's aí, enfim... Durante todo esse tempo que compraram o clube, promessas como, não, o Galo até 2026 vai ter só dívidas tributárias, até 2026 a gente vai ter 4 Hulks no time, enfim. Fora a questão do estádio, que é uma dívida de mais de quase 500 milhões de reais, que foi construído pela construtora do Menin, enfim, cara, uma salada, velho. Uma salada que se prometeu que o Galo seria competitivo, que o Galo teria jogadores de ponta, como 4 Hulks, como prometeu o Rafael Menin, que eu tô vendo aqui. Você acha que os caras estão falando aqui nos comentários de recuperação judicial? Será que esse é o caminho, cara? Porque recuperação judicial, você simplesmente fala, não tenho condição de pagar ninguém e... Só que assim, tinha que ter uma lei para recuperação judicial no Brasil. Você vai soltar recuperação judicial, você tem que começar na 4ª divisão do Mineiro, assim. Devia ser isso, assim. Cara, porque senão fica fácil, né? Senão fica fácil.
Gasta o dinheiro, aumenta a dívida e fala, simplesmente não consigo mais. Me ajudem. É aquilo, né? Recorre a quem? Recorre ao Estado. Pra- o Estado malvadão pra salvar você. Enfim, cara, é complicado demais essa situação do Galo, assim. Eu me sinto até frustrado, porque quando surgiu a possibilidade da compra do Galo, eu imaginei que o Galo fosse voar, assim, cara. Perdão da palavra, mas achei que o Galo fosse voar mesmo. Achei que o clube seria forte, traria grandes jogadores, teria times competitivos, daria trabalho. Acho que a partir de 2021 ali, imaginou-se, pô, caramba, o Atlético chegou. Eu lembro em 2021 que a discussão era: ih, o Palmeiras e o Flamengo agora tem um concorrente, hein? Olha aí, hein? O Atlético Mineiro, hein? Chegou ganhando tudo, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão com o pé nas costas. E caiu pro Palmeiras na Libertadores em 2021, lembrem-se, com o antigo gol fora de casa, que não existe mais. O Galo não perdeu um jogo naquela Libertadores em 21. O Galo fez uma campanha, acho que a melhor campanha da primeira fase naquela Libertadores. Tava jogando muito, eliminou o Boca. Enfim, caiu pro Palmeiras ali pelo regulamento, cara. Que foi melhor que o Palmeiras, inclusive no Allianz, onde o Hulk perde um pênalti. E no Mineirão também. O Palmeiras consegue achar um gol ali com uma jogada do Verón, com um passe pro Dudu, enfim. Imaginou-se que ali o Galo daria um passo para, de fato, entrar no hall dos times favoritos, os times que iriam brigar pelos títulos, e não é o que aconteceu, né, cara? Pelo contrário, o time foi sucumbindo em dívidas, foi afundando, a dívida foi só crescendo, e tá num ponto que eu acho que é quase impossível de administrar, cara. Porque é isso, dívida de juros. Eu que também não sou nenhum especialista, mas assim, acompanhando quem é falando, é o pior tipo de dívida que tem, né, cara? Que ela começa com um valor e daqui a pouco Não. ela termina com outro. Ela vai só crescendo. Você não vai vendo a dívida real, você vai pagando juros. Você vai se enforcando. Você não tem respiro. Eu acho que o Galo tá nesse momento, cara. Tá nesse momento. E ao que tudo indica, esses caras não são capazes de hoje pagar a dívida do Galo, assim. São os caras que compraram, que venderam um sonho pra torcida. Ah, nós temos um shopping aqui e tal, não sei o quê, blá blá blá. Cadê, cara? Cadê na prática? O que tá sendo feito? E vendo os comentários aqui da galera, muita gente relatando, pô, aqui em Minas não se fala disso. Os caras são donos de meios de comunicação, né, cara? Tem isso também. Complicado, velho. Complicado. O futuro do Galo, eu temo. E hoje, se bobear, a dívida do Galo é maior que a do Cruzeiro, hein? Que tava afundado na segunda divisão há 2, 3 anos atrás e agora tá aí. Com o Pedrinho, que parece ser um megalomaníaco, mas já pisou no freio, já entendeu como que é o futebol e montou um time mais competitivo que o Atlético. É isso. É, Dito isso, Felipão, vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O futuro nos dirá. Mas olha, se eu fosse torcedor do Galo, eu estaria preocupado. Já estou como Santista. Imagina, cara, assim. São situações que são muito diferentes, distintas, mas tão preocupantes quanto. Tamo junto, torcedor do Galo. Tamo junto aí, porque olha, depois de glórias recentes aí, se. Cara, perceber esse cenário bem, bem, bem complicado. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece nesse futuro. E outra, no Cruzeiro, não pense que a situação. Cara, eu vi que por exemplo, eu vi que a receita do Cruzeiro ano passado, 2024, foi menos de 400 milhões. Felipe, o Santos na Série B arrecadou mais que o Cruzeiro na Série A ano passado. A diferença é que você tem um cara bilionário como o Pedrinho BH, mas que cara, tá colocando dinheiro no clube. As receitas até agora não estão aumentando, pode ser que aumentem, com o Cruzeiro se tornando mais forte, passando a disputar mais competições aí, ganhando títulos, enfim. Mas até agora não aumentaram. E outra, uma hora o cara pode cansar, né? E aí acontece o quê? Entendeu? Então, velho, é muito preocupante para esses clubes que estão na mão de uma pessoa, necessariamente, que comprou a parada, e no caso do Galo aqui, um grupo e tal. Assim, o que faz depois disso, né?
A gente está muito no início ainda dessa cultura no Brasil de SAF, etc. A gente não sabe muito bem ainda o que isso vai gerar a longo prazo. A gente sabe o que está gerando em médio. Né? Curto prazo, a gente já viu, alguns clubes foram muito bem, outros se deram mal. Em médio prazo, algumas contas estão chegando, mas e em longo prazo? Isso a gente vai descobrir, cara, ao longo do tempo. Vamos ver.